Como vai, pessoal? Eu queria compartilhar com você mais um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 3 em diante. Diz assim: E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltério, tambores, flauta, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que te achar a tua mão, porque Deus é contigo. Temos aqui um texto maravilhoso que fala do chamado de Saul. Deus chama o profeta Samuel e diz: olha, unja Saul rei sobre Israel. E Samuel então chama Saul, unge ele e fala para ele: olha, irá acontecer algumas coisas como sinais de que o Senhor é com você. E aí ele vai falando: olha, quando você chegar em determinado lugar, você vai encontrar 3 homens. Quando você chegar no carvalho de Tabor, você vai encontrar 3 homens, um levando 3 cabritos, o outro levando 3 bolos de pão e um odre de vinho. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, nós temos que observar algumas coisas que estão aqui descritas nesse texto. Da mesma forma como Deus trouxe esses sinais da confirmação do chamado de Saul, assim também nós temos que observar, quando nós temos um chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos entender uma coisa: esses 3 homens representam Deus na sua triunidade, o Deus trino, que na Bíblia tem o nome de Elohim. Elohim significa Deus no plural, Deus composto de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante que um desses 3 homens vem trazendo 3 cabritos. Isso significa, irmãos, a figura do cabrito significa holocausto, adoração. Uma coisa que uma pessoa que tem um chamado para uma obra específica, para um ministério, você precisa entender o seguinte: que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles devem receber a mesma adoração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são dignos de todo louvor, de toda adoração. Um não é maior do que o outro, um não é mais Deus do que o outro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo merecem e são dignos de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E deve ser o alvo dos nossos holocaustos, da nossa mais perfeita e profunda adoração. O segundo homem, interessante, ele vem trazendo 3 pães. O pão mais na frente, quando Deus ordena a Moisés fazer o tabernáculo, lá no santo lugar, existe uma mesa com pães, que são chamados pães da presença. O sacerdote, ele comia do pão da presença, ele trocava o pão da presença, ele cuidava da mesa desse pão. E exatamente esse é o significado desse pão. Que nós devemos buscar essa presença, que nós devemos
sempre está interessado, com fome, com sede da presença de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. São 3 pães. Mas você vai ver no versículo 4 que esse homem, ele vai dar para Saul 2 pães. Por que 2 pães? Ele tinha 3 e vai dar 2 pães para Saul. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Assim também a presença de Deus nos foi dada. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, quando Deus deu o seu Filho para morrer em sacrifício por nós, Deus nos deu a sua presença no nosso meio. Tanto é que quando Jesus veio, ele foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Jesus ele estava para ser assunto aos céus, ele disse: olha, eu vos enviarei um outro Consolador semelhante a mim. Desses 3 pães, Deus nos deu 2, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos deu da sua presença na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do seu Filho. E assim, queridos, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Nós devemos comer do pão da presença. Nós devemos buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus foi para os apóstolos naquele dia. Nós devemos ter fome, ter sede do Espírito Santo e buscá-lo cada dia. E o terceiro homem que Saul encontra, ele carregava um odre de vinho. O odre de vinho representa o sacrifício de Jesus. O que nós nunca devemos nos esquecer, que Deus nos amou de uma forma poderosa, que Deus enviou o seu Filho, que há um sacrifício, que há um Redentor, há uma salvação. Alguém nos amou de uma forma poderosa, um amor que muda o mundo, um amor que muda o pecador. E o próprio Jesus disse: toda vez que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, fazei isto em memória de mim. Amém? E logo depois, quando ele encontra esses 3 homens, diz a palavra de Deus que Samuel ele diz assim: olha, você irá pelo outeiro de Deus, você vai chegar num lugar, vai passar pelo outeiro de Deus, onde há uma guarnição dos filisteus. Olha que coisa interessante. No outeiro de Deus há uma guarnição dos filisteus. Por que o inimigo está baseado perto do outeiro de Deus? Entenda uma coisa, meu irmão. Se você é chamado para o ministério, você precisa entender que o inimigo vai estar sempre ao seu derredor. Você tem que entender que quanto mais o inimigo, quanto mais você busca do Senhor, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais intensas são as investidas do inimigo contra a nossa vida. Você tem que entender isso, que existe uma batalha, existe uma guerra ainda a ser travada, e essa guerra não é do seu pastor, essa guerra não é dos obreiros da sua igreja, eles têm as guerras deles, essa guerra é sua, existe uma batalha ainda para você travar. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta é contra principados, contra potestades. Essa luta é sua, você precisa encarar essa luta, você não pode fugir dessa luta, porque você já foi colocado como mais do que vencedor. Você já entra na batalha sabendo que você é mais do que vencedor. Você precisa entender isso. E a palavra de Deus diz que quando ele chegar ali no outeiro de Deus, ele vai encontrar com um grupo de profetas que vem trazendo saltérios, tambores, ou seja, um grupo de profetas que vão estar profetizando e adorando, profetizando e adorando. Você precisa entender que você tem que se aprofundar nas coisas de Deus. Você tem que andar com quem é servo de Deus. Você tem que buscar as coisas de Deus em adoração, buscar as profecias do Senhor, se aprofundar nos mistérios de Deus, nos segredos de Deus. Você tem que buscar mais dessa presença. Você precisa entender, como eu disse, né? O inimigo vai sempre estar por perto. Ele vai sempre estar te observando. E se nós formos reparar na Bíblia Sagrada, foi na tribulação que o Senhor operou a bonança. Foi na fome que Ele multiplicou o pão.
Foi na enfermidade que Ele trouxe a cura. Foi no caos da morte que Ele trouxe a ressurreição. É nas coisas mais intensas, é nas lutas mais intensas que o milagre virá sobre a tua vida, que o milagre virá sobre a vida das pessoas através de você. Quando isso acontecer, quando essa entrega acontecer, aí se cumprirá. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e você irá profetizar. Aí o Senhor irá te levar, te conduzir aos mistérios que Ele tem para a sua vida e para a vida de muitos através de você. E aí tudo que você colocar a mão, o Senhor será contigo. Que Deus possa te abençoar. Que você possa entrar no teu quarto, fechar a porta e ter um tempo de busca todos os dias na presença do Senhor. Comendo desse pão da presença que é o Senhor Jesus, nesse pão da presença que é o Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar rico e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.